Tudo começou com um silêncio que dizia muito. Nas primeiras horas de uma noite úmida de setembro, os ecrãs de radar ao longo da costa norte da Venezuela iluminaram-se com sinais não identificados, silhuetas furtivas movendo-se a velocidade supersônica. Em poucos minutos, o comando militar em Caracas confirmou o impensável caças F-35 americanos estavam a patrulhar as fronteiras do espaço aéreo venezuelano. De acordo com informações citadas pela Reuters, a operação não era simbólica. Foi deliberada, precisa e direcionada diretamente ao regime de Nicolás Maduro. Durante anos, o Caribe foi palco de tensões de baixa intensidade, mas desta vez o equilíbrio de poder mudou. A mobilização dos F-35 aeronaves, que representam o auge da guerra de quinta geração, marcou uma escalada estratégica por parte de Washington. Estes caças, capazes de permanecer invisíveis ao radar, são mais do que armas. São instrumentos de controlo, equipados com fusão de dados em tempo real, revestimento furtivo e conjuntos de sensores avançados, podem atingir vários alvos simultaneamente, coordenando-se com recursos navais e satelitais. Como confirmam relatos do Defense News, a frota do Ziconelha, que realiza exercícios na costa da Venezuela, faz parte de uma operação regional mais ampla envolvendo Porto Rico e o Comando Sul do Zineaua. A missão, conhecida internamente como Operação Círculo Final, visa garantir a superioridade aérea e isolar o regime venezuelano. Para Maduro foi um pesadelo tornado realidade. Os seus sistemas de defesa remanescentes de baterias russas S-300 desatualizadas detectaram a presença dos jatos furtivos somente depois que eles completaram formações de ataque simuladas perto de terminais de petróleo e instalações militares. O governo venezuelano rapidamente emitiu uma declaração oficial alegando controle total da sua defesa territorial. Mas observadores diplomáticos notaram o tremor por trás das palavras. O tom traía pânico. Internacionalmente, a ação foi interpretada como um aviso, um sinal de que Washington estava pronta para agir de forma decisiva se a situação em Caracas se deteriorasse ainda mais. De acordo com a DW, essa demonstração militar também tinha como objetivo dissuadir atores externos como o Irã e a Rússia de aprofundar a sua cooperação com o regime venezuelano em conflito. Os F-35 não são meramente aeronaves. Eles representam toda uma doutrina de guerra moderna. Cada piloto passa por anos de treinamento psicológico, técnico e tático, muitas vezes simulado em ambientes hostis de selva e costa, semelhantes aos da Venezuela. Quando destacados, esses jatos não fazem simplesmente patrulhas, eles dominam. A sua chegada perto da costa venezuelana enviou um sinal inequívoco: os Estados Unidos estavam cansados de avisos. Dentro do Palácio Presidencial, a tensão aumentou. Vazamentos de informações de inteligência sugerem que o Conselho de Segurança de Maduro se reuniu durante a noite discutindo possíveis contramedidas enquanto as comunicações com Moscovo se intensificavam. No entanto, como observaram analistas da Jane's Defense Weekly, a Força Aérea da Venezuela, com os antigos Sukhoi Su-30 e os obsoletos F-16, não estava em posição de responder. Os céus agora pertenciam a Washington. Ainda assim, uma pergunta ecoava nos círculos diplomáticos e nos think tanks militares. Isso é apenas intimidação ou o início de uma intervenção real? Em meados de outubro, imagens de satélite obtidas pela Defense News revelaram um padrão preciso demais para ser descartado como coincidência. Grupos navais do Waiôio começaram a se reposicionar ao redor da bacia do Caribe com um grupo de ataque de porta-aviões ancorado perto de Porto Rico e vários navios de assalto anfíbio realizando exercícios ao largo das Pequenas Antilhas. Não se tratava de simples manobras, eram ensaios para um ataque coordenado. Nas reuniões internas do Pentágono, o nome Operação Círculo Final surgiu repetidamente, um plano supostamente elaborado para neutralizar o regime de Nicolás Maduro com precisão cirúrgica e danos colaterais mínimos.
De acordo com analistas de inteligência citados pela Reuters, a arquitetura da missão integra as capacidades furtivas do F-35 com a mobilidade dos Marine Raiders, a força de resposta rápida de elite dos Estados Unidos. Cada operação é mapeada para garantir a supressão simultânea das defesas aéreas da Venezuela, o controle dos centros de comunicação e a potencial extração de alvos de alto valor, incluindo o próprio Maduro. A estratégia segue a doutrina moderna dos Ipaipiura de guerra de decapitação, destinada a incapacitar as estruturas de comando em um único movimento avassalador. Para Caracas, as implicações foram catastróficas. A outrora orgulhosa frota aérea da Venezuela, composta principalmente por Su-30 Mk-2Is de fabricação russa, deteriorou-se após anos de colapso econômico e falta de peças de reposição. Os atrasos na manutenção deixaram quase metade da frota em terra, e os pilotos sem horas de treino não são páreo para os experientes aviadores americanos. Relatórios da Jane's Defense Weekly estimam que menos de um terço da Força Aérea venezuelana continua pronta para o combate. Contra aeronaves furtivas como o F-35 mesmo, essa fração é praticamente irrelevante. Enquanto isso, os pilotos americanos que voam nessas missões estão entre os mais rigorosamente treinados do mundo. Selecionados entre os melhores 1% dos candidatos da Força Aérea do EUARI, eles passam por um condicionamento psicológico extremo e simulações de combate realistas que imitam ambientes tropicais, perturbações cibernéticas e armadilhas antiaéreas, precisamente as condições esperadas na Venezuela. Cada surtida perto da sua costa envia não apenas um sinal, mas uma mensagem psicológica: a resistência é inútil. Da perspectiva de Washington, o reforço tem dois objetivos. Publicamente, é enquadrado como uma iniciativa antinarcóticos destinada a desmantelar rotas de contrabando que utilizam o espaço aéreo venezuelano. Privadamente, é um exercício de preparação, um ensaio ao vivo para uma mudança de regime. Fontes da Al Jazeera English indicam que a estratégia do Pentágono evita uma invasão aberta. Em vez disso, concentra-se na guerra eletrônica, na infiltração de inteligência e na extração seletiva da liderança. Dentro do Palácio de Miraflores, a paranoia de Maduro atingiu novos patamares. O seu círculo íntimo supostamente alterna entre esconderijos a cada 48 horas e bunkers secretos sob Caracas foram abastecidos com suprimentos para meses. No entanto, a rede de vigilância dos EUA satélites, drones e aeronaves de reconhecimento continua a mapear todos os movimentos. O Caribe, outrora uma zona de comércio e turismo, transformou-se num tabuleiro de xadrez de projeção de poder. Cada voo de um F-35, cada destacamento de uma fragata do Zicoceiro aperta o cerco. E enquanto o mundo observa o silencioso aumento da tensão, uma única pergunta ganha força: Washington vai parar na intimidação? Ou o círculo final está prestes a fechar-se em torno do próprio Maduro? À medida que o amanhecer se aproxima em Caracas, a outrora agitada capital parece estranhamente silenciosa. A tensão no ar é palpável, a sensação de que algo irreversível se aproxima. Ao longo da costa venezuelana, os moradores locais começaram a relatar sons noturnos estranhos. O ruído profundo de motores vindos do céu, seguido por vibrações de baixa frequência que fazem as janelas tremerem. Para ouvidos destreinados, pode parecer um trovão distante. Para analistas militares, é inconfundível: os F-35 estão a voar em padrões de reconhecimento. Dentro da sede do governo, Nicolás Maduro convoca sessões de emergência que se estendem até tarde da noite. De acordo com fontes citadas pela BBC News, os seus ministros estão divididos. Alguns pedem confronto, outros imploram por negociação. No entanto, todas as tentativas diplomáticas fracassam. Nem Moscovo, nem Teherã, seus principais apoiadores, estão dispostos a arriscar um confronto direto com Washington neste momento.
Ambas as nações estão envolvidas em suas próprias crises, a Rússia com sua prolongada campanha na Europa Oriental e o Irão com agitação interna e sanções ocidentais. Pela primeira vez em anos, Maduro está sozinho. O impacto psicológico da presença dos F-35 é inegável. Os operadores de radar venezuelanos estão cada vez mais desmoralizados, pois os seus sistemas desatualizados só conseguem detectar os caças furtivos depois de eles terem passado por cima. Cada detecção é sentida como uma humilhação prova de inferioridade tecnológica. Conforme relatado pela Deutsche Welle, alguns membros do Comando Aéreo da Venezuela admitem secretamente que a situação é desesperadora. A rede de defesa do país, uma mistura de sistemas russos, S-300 em decadência e radares obsoletos, nunca foi projetada para enfrentar aeronaves de quinta geração. Enquanto isso, em Washington, o Centro de Operações Sul do Pentágono fervilha com um fluxo constante de dados. Mapas térmicos, interceptações de sinais e imagens de drones pintam um quadro vívido de todas as instalações militares na Venezuela. Eles sabem onde tudo está, cada helicóptero, cada comboio, cada bunker, disse um analista ao Defense News. A precisão dessa vigilância significa que qualquer ataque pode ser executado em questão de minutos com precisão quase cirúrgica. O moral da população civil na Venezuela continua a deteriorar-se. A escassez de alimentos e os apagões tornaram-se uma realidade diária. E os rumores de um ataque iminente dos Ecomairis espalham-se como fogo. A máquina de propaganda de Maduro transmite música patriótica e discursos prometendo resistência até ao último suspiro. No entanto, essas palavras soam vazias diante da visão de aeronaves americanas a operar livremente sobre o Caribe. À medida que a Operação Final Circle se expande, a Marinha do Sequiticeua estabeleceu um cordão marítimo permanente ao largo da costa venezuelana, destacando contra-torpedeiros e um submarino nuclear perto das principais rotas marítimas. Este bloqueio, embora não oficial, isola efetivamente o regime do reabastecimento externo. Todos os petroleiros são agora rastreados, todos os movimentos são escrutinados. As paredes estão a fechar-se e o isolamento de Maduro está completo. Ainda assim, ele agarra-se ao poder com o desespero de um homem que sabe o que o espera se cair. Os seus serviços de inteligência começaram a prender suspeitos de dissidência e a reforçar o controle sobre as comunicações, temendo mais a traição interna do que um ataque estrangeiro. Mas o verdadeiro perigo para Maduro já não está no subsolo, está acima dele, invisível à espera. E em breve essas sombras no céu podem não estar mais a ensaiar. Elas podem estar a vir atrás dele. No final de outubro, o reforço militar dos USNUA em torno da Venezuela atingiu níveis nunca vistos desde a intervenção no Panamá no final do século XX. Imagens de satélite da Reuters e da Defense News revelaram novos movimentos. Navios anfíbios, transportando fuzileiros navais, posicionaram-se a leste de Curaçao, enquanto aeronaves de transporte pesado começaram a pousar em Porto Rico, descarregando suprimentos e veículos blindados. A reunião silenciosa era quase teatral, uma demonstração de poder destinada a esmagar o moral de um regime já vacilante. Dentro do Pentágono, os planeadores aperfeiçoaram a Operação Círculo Final. O objetivo já não era especulação, era explícito neutralizar o regime de Maduro através de uma operação direcionada e multifásica, sem desencadear uma guerra em grande escala. A primeira fase seria a eliminação sistemática das defesas aéreas da Venezuela, principalmente em torno de Caracas, Maracay e da cidade costeira de Puerto Cabello. Os F-35 armados com mísseis furtivos AGM-158, JASSM, eram fundamentais para este plano. Estas armas podiam atingir alvos fortificados a centenas de quilômetros de distância, tornando as defesas da Venezuela inúteis antes mesmo de detectarem um ataque. Analistas militares da Jane's Defense Weekly
relataram que equipas de guerra eletrônica a bordo de contratorpedeiros norte-americanos já estavam a testar frequências de interferência de radar, simulando interferência em toda a costa venezuelana. Enquanto isso, drones sobrevoavam em alta altitude, enviando dados em tempo real para centros de comando na Flórida e em Porto Rico. Todas as noites, o mesmo padrão se repetia. Os radares venezuelanos piscavam, interferiam e apagavam por alguns segundos ensaios sutis para o que poderia vir a seguir. O regime de Maduro respondeu com bravata. A televisão estatal transmitiu imagens granuladas de jatos Sukhoi, de fabricação russa, sobrevoando o país e soldados entoando slogans patrióticos. Mas observadores ocidentais notaram inconsistências. As mesmas imagens foram reutilizadas várias vezes e várias aeronaves mostradas já não estavam operacionais. Como destacou a BBC World Service, o esforço de propaganda visava mais tranquilizar uma população ansiosa do que projetar poder real. Nos bastidores, a máquina diplomática de Washington agiu com igual precisão. A Casa Branca, sob o comando do presidente Donald Trump, informou os aliados em toda a América Latina, enfatizando que qualquer operação potencial daria prioridade à segurança civil. O Brasil e a Colômbia, ambos cautelosos com ondas de migração em massa, aumentaram discretamente a vigilância nas fronteiras. A Organização dos Estados Americanos realizou reuniões a portas fechadas, com fontes informando a Al Jazeera que os EUA já haviam garantido a cooperação logística e de inteligência de vários parceiros regionais. Dentro do Palácio de Miraflores, a paranoia consumia o círculo interno. Agentes de segurança leais a Maduro agora operavam em duplas para evitar deserções. Bairros inteiros ao redor da capital foram isolados sob o pretexto de exercícios anti-sabotagem. Os civis, no entanto, compreenderam a verdade: o regime estava a preparar-se para um cerco. As avenidas outrora movimentadas de Caracas transformaram-se em postos de controlo e barricadas, enquanto os rumores sobre uma força-tarefa secreta dos Ilha, possivelmente já dentro do país, se tornavam mais fortes a cada dia. À noite, o som dos F-35 a rasgar o céu caribenho tornou-se um lembrete constante: o cerco está a fechar-se. Cada voo, cada sinal de radar, cada sinal encriptado reforça uma realidade: Washington detém a iniciativa. Mas a questão que agora domina todas as mesas de análise do mundo permanece: quanto tempo os Estados Unidos vão esperar antes de transformar a intimidação em ação? À medida que outubro chegava ao fim, relatórios de inteligência da Reuters e da DW sugeriam que a tensão havia atingido seu limite crítico. Os Estados Unidos haviam alcançado uma cobertura de vigilância quase total sobre a Venezuela. Cada movimento, desde o Palácio Miraflores até a menor guarnição costeira, estava a ser rastreado em tempo real. Dentro do Pentágono, fontes descreveram a operação como estando em sua fase final de preparação. Os pilotos dos F-35 estacionados em Porto Rico e no navio de assalto anfíbio USS América estavam em alerta 24 horas por dia, com capacetes motores abastecidos e coordenadas dos alvos já carregadas. Para Nicolás Maduro, as paredes estavam a fechar-se rapidamente. O colapso da sua infraestrutura militar já não era teórico, era visível. Imagens de satélite revelavam hangares abandonados a aeronaves em terra e reservas de combustível esgotadas. Comandantes leais ao regime começaram a evacuar as suas famílias para o exterior, reconhecendo discretamente que não poderiam resistir a uma ofensiva do Siquairiua. No entanto, em meio ao pânico, Maduro se agarrou à rebeldia. Em um discurso televisionado, ele declarou que a Venezuela nunca se ajoelhará diante da agressão imperial. As suas palavras ecoaram por toda uma nação exausta pela hiperinflação, pela escassez e pelo medo. Mas, para além da retórica, até os seus generais sabiam a verdade: o resultado já não estava nas suas mãos.
A comunidade de inteligência de Washington tinha mapeado todas as fraquezas. De acordo com o Defense News, os EUA tinham identificado pelo menos 3 bunkers subterrâneos de comando usados por Maduro e pelos seus conselheiros mais próximos. Drones de reconhecimento, equipados com radar de abertura sintética, tinham confirmado entradas e rotas de fuga. Entretanto, a divisão cibernética do Pentágono tinha penetrado nos sistemas de comunicação militar da Venezuela, permitindo-lhes monitorizar e potencialmente desativar os canais de comando do regime em segundos. Ao mesmo tempo, as unidades de operações especiais do Sequoia avançavam silenciosamente com a componente terrestre da Operação Final Circle. Os Marine Raiders, treinados para extrações secretas, começaram a realizar exercícios simulando combate urbano denso em terreno tropical. Analistas da Al Jazeera English observaram que o plano foi elaborado para minimizar as baixas civis, uma tomada rápida e cirúrgica de Caracas, seguida pela captura da liderança antes do amanhecer. A estratégia dos EUA era clara: remover a cabeça e o regime entraria em colapso. Dentro da Venezuela, o medo transformou-se em resignação. Os civis sussurravam que os americanos atacariam antes da próxima lua cheia. As linhas de abastecimento estavam a entrar em colapso e as milícias locais leais ao governo começaram a se desintegrar. Até mesmo a propaganda estatal, antes inflamada e desafiadora, mudou de tom, enfatizando a unidade e a oração em vez do confronto. Parece a calmaria antes da tempestade, disse um morador de Caracas à BBC News. O equilíbrio de poder nunca tinha sido tão desigual. Os F-35 drones e navios de guerra dos Emalailua cercavam a Venezuela como um anel de aço cada vez mais apertado. Cada movimento do regime era antecipado, cada comando interceptado. E no fundo do seu bunker fortificado, Nicolás Maduro só podia fazer a si mesmo a pergunta que assombra todos os governantes da história quando o seu tempo se esgota, quando o céu escurecer será o anoitecer ou o início do fim. O ato final deste drama de alto risco depende das decisões que estão a ser tomadas agora em 3 capitais: Washington, Caracas e Brasília. Os Estados Unidos calibraram cuidadosamente a sua postura para combinar o domínio tecnológico esmagador com a insistência na precisão cirúrgica. De acordo com reportagens da Reuters e da Defense News, os planeadores preferem uma operação do tipo decapitação, que corte o comando e o controlo, minimizando os danos civis. No entanto, a lógica militar que favorece a rapidez e a surpresa é inseparável de um conjunto de riscos políticos e humanitários que não podem ser ignorados. Em primeiro lugar, há o risco imediato de escalada. Mesmo uma extração bem executada de um chefe de Estado pode provocar uma reação violenta de elementos leais, milícias e unidades endurecidas, espalhadas por todo o país. Essas forças podem recorrer a táticas de guerrilha, emboscadas urbanas e sabotagem, provocando um prolongado vácuo de segurança. Analistas militares da Jane's Defense Weekly alertam que a captura bem-sucedida de Nicolás Maduro não garantiria automaticamente a estabilidade. Vácuos de poder provocam fragmentação e as instituições fraturadas da Venezuela podem ter dificuldade em se recuperar sem um mecanismo de transição claro e credível. Em segundo lugar, há a crise humanitária e de refugiados que pode se seguir. Os países vizinhos, já pressionados por ondas migratórias anteriores, receberiam novos surtos de pessoas deslocadas. A Colômbia e o Brasil, em particular, enfrentariam complexos encargos de segurança e econômicos se o pânico e a atividade das milícias se espalhassem pelas regiões fronteiriças. A Al Jazeera e a BBC destacaram como, mesmo a ameaça de operações cinéticas leva ao deslocamento interno, perturba a distribuição de alimentos e colapsa os frágeis mercados locais. Os planeadores do Pentágono estão cientes dessas consequências, razão pela qual se dá tanta ênfase aos planos para proteger portos,
restaurar serviços essenciais e acelerar os corredores de ajuda internacional após qualquer operação. Em terceiro lugar, as repercussões geopolíticas são significativas. Não se pode esperar que Moscovo e Teherã fiquem de fora sem uma resposta diplomática. Mesmo que evitem o envolvimento militar direto, eles usarão canais políticos, operações cibernéticas e propaganda para contrabalançar as ações do EUA. Isso pode complicar as relações em todo o hemisfério e dentro das instituições internacionais. As rupturas diplomáticas podem influenciar os mercados de energia, o comércio regional e as alianças muito tempo depois do fim da operação militar imediata. Quarto, a restauração a longo prazo da Venezuela requer uma transição política coerente, uma reforma judicial credível e uma reforma garantida do setor de segurança. A pressão militar externa, por si só, não pode reconstruir instituições ou curar fraturas sociais. Especialistas citados pela Reuters argumentam que um resultado bem-sucedido depende de medidas rápidas e transparentes para restaurar as liberdades civis, reabrir canais econômicos e envolver uma ampla coalizão de líderes venezuelanos em um processo de transição credível. Por fim, há o cálculo moral que pondera as vidas salvas em relação às vidas colocadas em risco. A afirmação do EUA de superioridade tecnológica por meio de patrulhas F-35 e planejamento de operações especiais tem como objetivo limitar a destruição. No entanto, toda ação contém variáveis humanas imprevisíveis. Em tais momentos, a precisão é importante, mas a paciência e a estratégia política também. O sol que tem observado esse teatro lá de cima não dará nenhuma ordem. As decisões serão tomadas por homens e mulheres em salas distantes das praias do Caribe. Eles ponderarão a capacidade militar contra as consequências políticas e os custos humanitários. Para o povo da Venezuela, a escolha é existencial. Para a região, a escolha remodelará alianças e estabelecerá novos precedentes sobre o uso da força no hemisfério ocidental. Se o círculo se fechar, a história julgará se ele trouxe libertação, caos ou uma longa sombra de instabilidade. Se não for o caso, o regime persistirá e o mundo voltará a um equilíbrio tenso. A única certeza é esta: nos próximos dias, cada rota de voo, cada mensagem interceptada e cada telegrama diplomático serão importantes. O que Washington escolherá e como será o equilíbrio final entre custos e ganhos para o povo venezuelano e seus vizinhos? Você acabou de ouvir a última avaliação estratégica de uma crise que se desenrola sobre a Venezuela e em todo o Caribe. Se quiser uma análise mais aprofundada, atualizações mais verificadas e um contexto equilibrado que separe a retórica política da realidade operacional, subscreva agora e ative as notificações. O nosso canal concentra-se em reportagens claras e sóbrias, destinadas a espectadores com mais de 40 anos que valorizam as nuances e as perspectivas práticas. Diga-nos o que pensa nos comentários. Acredita que uma operação cirúrgica para remover Nicolás Maduro traria uma recuperação mais rápida para a Venezuela ou provocaria anos de instabilidade? Escolha uma destas opções e explique por quê. Os seus pontos de vista fundamentados ajudam a moldar o próximo episódio, onde leremos os comentários mais perspicazes e responderemos com fontes. Se achou esta análise útil, curta o vídeo para que outras pessoas possam vê-lo. Partilhe-o com amigos que acompanham os assuntos internacionais. Para mais informações, assista aos 2 vídeos que aparecem na sua tela a seguir, onde traçamos a história das capacidades militares da Venezuela e examinamos como a doutrina do F-35 mudou a estratégia de intervenção moderna. Lemos todos os comentários e pretendemos responder às contribuições mais claras e baseadas em evidências. Mantenha-se informado. Mantenha-se crítico e junte-se à comunidade que deseja uma discussão responsável e estratégica sobre conflitos que afetam milhões de pessoas. Inscreva-se, clique no sino e diga-nos o que virá a seguir para a Venezuela e o que a comunidade internacional deve fazer para reduzir os danos e construir uma paz duradoura